Bom, tá começando a gravar. Vocês vão ter. Vou colocar aqui uns 10 minutos para vocês responderem a primeira pergunta, tá bom? Isso tá no capítulo 11 do Callister, tá lá na seção onde tem os ferros fundidos, tá? E tem também na seção de resumo, lá no finalzinho do capítulo. Capítulo 11 tá na página. Ele começa na página 300. 334. Aplicações e processamentos de liga metálica. Os ferros fundidos estão na página 342. Começa 341 e aí tem as fotinhas lá na 342. Cheguei em casa, professora. Só tô abrindo meu computador aqui e vou começar a fazer. Ok. Arthur, é para responder a pergunta. Aí eu coloquei até no Callister, você consegue responder essa pergunta no capítulo 11, tá? A seção é a seção de ferros fundidos que está na página 341. Aí você vai ter três microestruturas, né? A de forma de flocos, a forma de nódulos e a forma de rosetas. Lá na página posterior que eu falei, tem cada uma delas. E como é que eles se formam. Importante aí nessa questão também é vocês gravarem
o que é ferrita. Ferrita é ferro puro, só que está em alfa, ou seja, é uma estrutura CCC. Cementita, grafita, ferrita, cementita, grafita. A cementita, a estrutura dela é ortorrômbica, a grafita, a estrutura dela é hexagonal. Então a gente tem cúbica de, a gente tem cúbica de corpo centrado, né? A gente tem ortorrômbica e estrutura hexagonal. São três estruturas diferentes aqui. E outra coisa que deve ser, que está lá também no capítulo, é que para formar a cementita, eu vou ter que ter três ferritas mais uma grafita, né? Três ferritas e uma grafita, ok? Três ferro alfa mais o carbono, que é a grafita, ok? Andressa, essa questão aí é para fazer, tá? Certo, professora? O interessante dessa questão aí é que você identifique quem são as estruturas que têm flocos, quem são as que têm nódulos e quem são as que têm roseta. Tá? Qual é o ferro fundido que pega floco, qual é o ferro fundido que tem nódulo e qual é o ferro fundido que tem rosetas. Tá? Isso está lá no capítulo 11. Essa parte aqui da direita é uma explicação sobre o que que é ferrita. Ferrita é ferro, que é chamado ferro alfa. É um ferro puro, só que a estrutura dele é cúbica de corpo centrado, CCC, tá? Chamado de ferrita. A cementita, por outro lado, é três ferro alfa e uma grafita, tá? Isso aqui é chamado de cementita. Às vezes ela consegue ser formada, tá? Às vezes o processamento sei lá, de floco, nódulo ou roseta não dá tempo de formar ela, tá? E a gente tem a grafita, que é o carbono puro, só que é o carbono hexagonal, tá? Porque o carbono puro ele pode ter, ele tem várias alotropias, né? Ou várias formas em que ele pode ser apresentado, não é isso? No caso do diamante, por exemplo, é carbono também. Mas em que formato? Vocês poderiam me dizer? Pessoal, vocês estão aí? Repete, por favor, professora.
Eu quero saber a estrutura do carbono do diamante. Do diamante? É. Professor, eu lembro que o carbono no diamante, ele se liga a outros 4 carbonos na Isso, estrutura, mas assim, o isso. nome eu não estou lembrado Não, específico. não, não é a mesma coisa do grafite, só muda que é. É a mesma É coisa do grafite que é carbono, só muda a estrutura. Na e, grafite, a estrutura é hexagonal. Vocês ah, tá. lembram lá da hexagonal? A base dela tem 6 lados na hexagonal. E a gente tem a altura. Então, a grafita, por causa dessa altura ser grande, ela consegue ser laminada. As lâminas, elas conseguem ser desprendidas da grafita. Já no carbono é diferente. Então, é outra forma alotrópica, apesar de ser carbono também. Ok? Aí eu perguntei, no diamante, vocês lembram qual é a forma? E ele tá tão coeso nessa forma que ele não consegue desprender. Por isso que é obtido, até hoje é dado como um material mais duro, né? Existe uma coisa chamada escala de dureza. O que é a dureza? A capacidade do material de resistir ao risco. Então, não tem, quer dizer, já foi encontrado, é claro, só que ainda não entrou na escala de dureza, tem todo um processo. Então, o Gabono, ele é o número 1, ele está no topo, que não consegue riscar ele, ok? E esse risco ele não ocorre justamente Professor, por causa dessa estrutura. Oi. é uma forma triangular, professora? Na forma dele é a forma cúbica. Triangular é o jeito como ele fica dentro dessa forma cúbica. Na verdade, não é nem triangular. A forma dele é octaédrica. É um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Ah, sim. Né? Não, tá mais para uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. É octaédrico. Tem 8 carbonos. Por isso que ele também não é fácil de ser tirado, né? De ser facetado. Assim como a grafita. A grafita, como ela é ortorrômbica, as duas bases, a base superior e a base inferior, elas estão distantes por causa da altura. Essa distância enfraquece a ligação. Por isso que a camada, a base de cima, pode ser retirada. Então, pode ser riscada, né? Ela não resiste ao risco. Tá. Já terminaram aí? Procuraram? estou procurando aqui, professora. Tá na página. Deixa eu ver aqui. 341 do Começa no 341, vai até 340 eu tô vendo aqui. 43, se eu não me engano. Primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é identificar lá na página 342 qual é o ferro fundido que tem estrutura de floco, qual é o ferro fundido que tem estrutura de nódulo e qual é o ferro fundido que tem estrutura de roseta, tá? Depois que você fizer isso, você vai procurar nas páginas subsequentes.
Continuando em frente. Eu aqui. Dá pra enxergar aqui. Quase. Professora, eu não consegui. Não conseguiu?
Tá. Não, porque eu não sei. É porque eu tô confundindo algumas coisas. Hum. Primeiro, Porque. a ah, estrutura que tem nódulo. Aliás, estrutura floco, que tem floco. Tu achou qual é? não, não achei. Na página 342 está escrito assim, ó. É apresentado todos os Diz aí, né, aços, Pro? todos os ferros fundidos, tá? Na letra A, você vai lá na legenda, está escrito assim, ó. Fotomicrografia ótica de vários ferros fundidos. Letra A. Ferro fundido cinzento. Os flocos escuros de grafita estão envolvidos por uma matriz de ferrita. Ou seja, quem tem floco? Acho que a página que eu tô tá errada. Deixa eu ver isso. Mas, Vou colocar a página aqui que é para tu. Começa, né? Profe- Começa na 342. Professora, Oi. aí diz, né, assim, que a dos flocos é referente à imagem A, dos nódulos da imagem B e das rosetas da imagem da D. Isso. Mas aí, de resto, eu não consegui depreender qual seria o processo, porque ele explica aí a composição, mas a questão quer saber o processo. Aí você tem que ir lá nas outras páginas. Ferro fundido cinzento, tá em que página? Tá na página 343, ó. Como é que ele é feito? Tá descrito lá. É um parágrafo, praticamente. Não, um, dois, três parágrafos. Rapidão dá pra ler. professora, porque eu tava no 342 do arquivo, só que era do livro. É É, do por isso que eu livro. não tava entendendo nada. Então, quem é que tem floco? É o ferro cinzento. É o ferro Ou, cinzento. Ah, é, aham. É a ferrita, né? Que é o floco. Isso. Tá. Aí você dá uma olhada rápida nesses três capítulos, nesses três parágrafos aí, e vê como é que como ele é feito.
Acharam? Tô lendo aqui, professora. Professora, eu não sei se tá muito assim, sei lá, óbvio, e a gente não tá conseguindo tirar uma conclusão por conta disso. Mas, por exemplo, no ferro cinzento, o processo é Uhum, por meio de fundição, né? A uhum, matriz é de ferro alfa ou de perlita, não é isso? isso. Aí você aquece até que temperatura? Deixa eu lembrar aqui. Não precisa adicionar nada, viu? Ele só é aquecido numa temperatura até ocorrer a transformação. Depois, ele é resfriado, entendeu? É resfriado bruscamente, ok? Isso no caso de flocos, né? Aí no caso de nódulo, você tem que chegar numa estrutura metestável. Aliás, numa estrutura maleável, né? Tá. Dê uma parada aí que vocês estão procurando e vamos dar uma olhada aqui no diagrama ferro-carbono, tá? Bom, até lá os 2,11%, bem por aqui assim, a gente tem aço. Então, de 0% de carbono até os 2%, 2,11% de carbono, a gente tem aço, tá? Partindo de 0,83 para baixo, a gente tem o chamado hipoeutetoide. Acima, a gente tem um hipereutetoide. Eutetoide é esse ponto aqui, em que transforma duas fases em uma fase sólida, tá? Isso aqui são tudo sólido. Líquido está lá em cima, tá nessa linha aqui. Essa linha que transforma tudo em líquido é chamada de linha líquidos, tá? Essa linha que passa aqui para tudo sólido é chamada de linha sólida ou solto. E essa linha aqui, que solubiliza, né, transforma de duas fases para uma fase, é chamada de solvo, ok? Bom, então nós temos aqui, isso aqui
essa, essa fase aqui é chamada de austenita, que nada mais é que ferro gama, tá? Então a gente tem ferro gama, ferro alfa e ferro delta. O ferro delta está aqui em cima, vocês estão vendo? Tá? E aí, aqui para frente, ó, aqui na base de baixo, a gente tem o aparecimento do carbono. O carbono com F3C chamado de cementita, tá? Quando eu tenho lamelas de cementita e lamelas de ferrita, isso aqui é ferro, o alfa é ferro, tá? Isso aqui é chamado de perlita, ok? Quando eu aqueço a perlita, que é essas duas fases, vou aquecendo, 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 passou daqui, ó, eu tenho só uma chamada austenita, tá? São essas as transformações. Duas fases se transformam em uma e é tudo sólido, ok? A diferença é que aqui eu tinha CCC e aqui eu vou ter CFC, tá? Bom, daqui para frente eu tenho os chamados ferros fundidos, ok? Na formação, quando eu tenho aqui a minha cementita com a minha ferrita, tá? Vai acontecer de ter flocos de carbono, tá? Floco de grafita, ok? Esses flocos de grafita, eles são formados como? Está descrito aí na seção 11.2, tá? É só aquecer a temperatura e, no caso, a ferrita vai se transformar em austenita. Essa austenita aqui, a gente pega a temperatura, a gente diminui a temperatura drasticamente, tá? E aí, com diminuir a temperatura drasticamente, a gente forma uma outra fase, uma outra forma. Fase não, perdão, forma. Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Essa forma da têmpera, isso aí que a gente faz é têmpera. Aquece, tá? Coloca no forno, eu já falei para vocês lá na aula passada. Coloca no forno, aquece, tá? E aí você tira a temperatura drasticamente, tá? Nesse processo, a forma muda, ok? A textura muda, tá? Professora, a senhora pode repetir, por favor, porque no meu cortou. Estou falando que você aquece uma temperatura acima dessa temperatura aqui de, de transformação. Então, você passa tudo que estava aqui em alfa em alfa e cementita, tá? Para gama e cementita. Então, a gente já tem a austenita aqui. O que era alfa passou a ser austenita. Quando você baixa bruscamente a temperatura, a grafita ela é sacada daqui, ó, tá? Esse carbono é sacado daqui, ok? Então, para fazer essa transformação, eu primeiro preciso aquecer, depois eu preciso tirar a temperatura bruscamente, ok? Essa formação aqui, essa transformação de austenita com a diminuição de temperatura brusca é chamada de martensita, tá? Esses flocos se formam nessa transformação aqui, ok? E aí vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem mais ou menos como fica. Tem esse site aqui chamado cienciadosmateriais.org. Vou botar aqui para apresentar. Tcharam, tcharam. Como é que eu coloco para apresentar? Acho que eu vou ter que tirar daqui desse outro, né? Não compartilhar. Pronto. Agora vamos lá. Apresentar.
Tô conseguindo checar aí? Sim, sim, sim. Dá uma aumentada aqui. Tá. Tá, esse aqui é o ferro fundido cinzento, tá? Reparem que nele tem as três. Tem a grafita, que são esses nódulos. Tem a ferrita, que é esse invólucro aqui dos nódulos, ó. Ele representou aqui com uma cozinha meio amarelada. E eu tenho a perlita. A perlita é cementita mais o ferro alfa, né? Que, como é o nome do ferro alfa? O ferro alfa Uhum. não é o. É, Ferrita, Natália. Ferro Ferrita. alfa é ferrita, ferrita. tá? Grafita é o quê? Grafita é o quê, gente? Perlita, É só carbono, mas na forma hexagonal. Ferrita é o ferro alfa. Perlita é quem? calma aí, que o ferro alfa é ferrita, no caso, né? É. Se vocês não souberem essas formas, vai ficar difícil de vocês entenderem o processo, Não é tá? porque eu confundi agora, Na aula porque passada eu falei bastante sobre elas. sim, Então vocês podem fazer um resuminho assim no caderno de vocês, ó. Grafita, hexagonal, carbono, né? Ferrita é ferro alfa. Perlita é cementita mais ferrita. Aqui. E coloca isso que vocês têm que gravar, tá? não, professora, é porque tem perlita e tem outra com P ou é ferrita? É porque agora eu, eu, eu confundi aqui, porque no caso, ferro alfa é P, Ferro é alfa, ferrita. perrita. Ah, tá. Ah, tá. Ferrita. Perrita. Aham, Perlita é ferrita Perlita mais é cementita. cementita mais ferrita, não é isso, professora? entendi, Oi? entendi. É perlita é cementita mais ferrita? Isso. Por isso que ela aparece assim, ó, como se fosse um monte de listrinha, porque numa Aham. listrinha é a ferrita, na outra listrinha é a sementita. E vai ficar alternando, ferrita, sementita, ok? Uhum. Tá. É A porque eu ferrita não. A perli. ferrita é ferro alfa, por isso que ela tem esse formato aqui, tá? A Tá. grafita, ela foi expulsa lá da ferrita. A perlita, perdão, ela foi expulsa, tá? Era para ser tudo assim, ó. Era para ser tudo aqui, ó. Mas como ela foi expulsa daqui, aí ela formou esses nódulos aqui, ó. Como é que aconteceu esse fato de expulsar, tá? Aí eu vou ter que voltar para cá. Peraí. Aí vocês têm que vir aqui no gráfico também, tá? O gráfico do ferro carbono. Estávamos aqui, ó. Agora não quer nem funcionar. Tá. Nós estávamos aqui. Isso aqui tudo é ferro fundido. Passou de 2,11% é ferro fundido, tá? Bom, o que que a gente faz? A gente sobe a temperatura até chegar na austenita. Isso aqui é austenita, tá? Austenita mais cementita. Fe3C é cementita, ok? Tudo bem? E aí o que que faz? Você desce bruscamente essa temperatura. Tava lá nos seus 910 graus Celsius, por exemplo, e baixou lá para os 40, 50, 40 graus Celsius, que é a temperatura de um laboratório, tá? Então, baixa bruscamente isso. Nesse processo de subir a temperatura e ele fazer essa transformação e depois você baixar a temperatura,
bruscamente, você forma uma textura chamada martensita, tá? Toda a todo o ferro que era austenita vai virar martensita. Então, a austenita tem um aspecto, uma forma regular. E aí, quando você baixa a temperatura bruscamente, você faz esse processo chamado têmpera, tá? E aí, o que que acontece? O que era austenita vira martensita. A martensita tem uma estrutura acicular. Acicular é como se fosse um monte de agulhinha, tá? E aí, essas agulhas, elas são envoltas por aquela estrutura lá que eu mostrei para vocês, tá? Isso é o que acontece lá no ferro cinzento, ok? Então, o que que eu esperava que vocês achassem, tá? Os flocos de grafita, tá? Os flocos de grafita no ferro fundido cinzento, como é que ele é formado? Isso está escrito lá, tá? É aquecido até uma temperatura na qual a ferrita se transforma em austenita. A austenita é então temperado. O que que é temperado? Desce bruscamente. E aí há a transformação da martensita, tá? Isso no ferro fundido cinzento, tá? Aí vai formar. Tem outras duas, né? Quais são as outras duas? Além do floco. São os nódulos e as rosetas. Como é que os nódulos e as rosetas são formados? Nódulos e rosetas são ferros fundidos, tá? E eles são maleáveis, são formados em primeiro lugar, e aí depois é que são austenitizados e temperados. Ou seja, nesse aqui primeiro a gente faz a austenização, tá? Faz a têmpera da austenização e forma a martensita. Então, aqueles floquinhos lá, que eram mais ou menos assim, né? As coisas assim. Primeiro você austenitizava, jogava a temperatura lá para a austenita. Foi isso aqui. Então era alfa, passou a ser austenita mais a sementita. Depois você diminui a temperatura. Então sobe, tá? Depois desce bruscamente, ok? Esse fato de fazer isso aqui, é a mesma coisa, tá? A diferença é a forma como ele é apresentado. Ok? E a forma eu mostrei para vocês lá no sitezinho da Ciência dos Materiais. Se vocês quiserem, eu deixo lá o site para vocês, tá? Então, no caso dos flocos, a gente austenitiza, depois tempera, e aí a gente tem a martensita. No caso dos nódulos e das rosetas, tá? Primeiro a gente faz o ferro fundido, é formado em primeiro lugar, depois é que a gente vai austenitizar e depois vai temperar, ok? Então, aqui primeiro austeniza, tempera, e aqui primeiro forma o ferro fundido para depois fazer o tratamento térmico, ok? Esses dois aqui. Aí é só vocês colocarem lá o que que é que tem os nódulos, que ferro é que tem o nódulo, que ferro é que tem as rosetas, aí vocês coloquem, ok? No nódulo é o ferro fundido nodular, né? E nas rosetas é o ferro fundido, como é o nome? Das rosetas é o maleável. Maleável, né? Então, os ferros fundidos nodular e maleável são formados, e aí então a gente vai austenitizar e vai temperar. Austenitizar o que que é? Oi? Austenitizar o que que é? Aqui Austen... nessa região, transforma em austenita. Estava em CCC, passa para CFC, ok? Ok. Temperar é o quê? Diminuir drasticamente a temperatura. Exatamente, é diminuir drasticamente a temperatura. Só o fato de subir a temperatura já transforma de uma forma de CCC para CFC. Quando você cai bruscamente, você volta de novo lá para o CCC.
Só que já vai ter uma forma diferente, entendeu? A textura já vai ser diferente, certo? Era Certo. isso que eu queria que vocês fizessem. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês responderem com mais calma. Vamos lá para a questão. Qual é a diferença principal entre o latão e o bronze? Tanto o latão quanto o bronze são ligas à base de cobre, tá? Tanto o latão quanto o bronze são ligas à base de cobre. O principal elemento de liga é o zinco, ok? Então, nos latões, o principal elemento, latão, o principal elemento é o zinco. No bronze, a gente tem outros elementos que podem ser bronze. Quais são os elementos? Estânio, né? Então é cobre com estânio, estânio é Sn, né? Alumínio, que mais? Silício, Chumbo, né? níquel, ok? Então a gente tem essas misturas aqui. Alumínio, estânio, silício, pode ser silício ou pode ser níquel, ou seja, a diferença aqui também tá na cor, né? A cor do bronze, ela é igual aquela cor de moeda, deixa eu ver qual é a moeda. Acho que 5 centavos, 25 centavos, é uma cor de bronzeado, né? É. Os latões eles já estão em cor mais acinzentada, né? Ok? Próximo. Explicar por que, que certas circunstâncias não é aconselhável soldar uma estrutura fabricada a partir da liga de alumínio 3003. Ó, essa liga 3003, ela tá na tabela. Essa tabela, se eu não me engano, está lá na seção 7. Tá. Bom, mas aí é o seguinte, 7.12 está escrito aqui, né? Lá nessa seção está descrito como é que são as ligas de alumínio, né? Como eu falei para vocês, ó, o alumínio 1000, alumínio sozinho. Aí tem o 2000, que é alumínio cobre. 3000, 4000, aí vai por aí por diante, entendeu? E aí vai ter o objeto da liga, que é a matriz, no caso é alumínio. E procurem para mim na série 3000 quem é o principal elemento de liga. Esses numerozinhos aqui, ó, eles indicam com quem está ligado, em quantos por cento tem essa ligação. Acharam para mim? Liga 3000 é o quê? Procurando aqui rapidão. Enquanto tá procurando aí, a gente vai fazer o seguinte, olha. Manganês, né? Hã? Manganês. Que a Manganês, gente... né? Isso. Manganês é Mg, né? Mg é magnésio, né? Manganês é M, né? MN. Mn. Tá. Essa liga 3000, ela foi feita para ser trabalhada a frio. O que acontece? Assim que você aquece ela, a temperatura de fusão do alumínio é 600 graus Celsius, tá? Você vai ter que puxar lá o diagrama de fases de alumínio e manganês, tá? E aí você vai ver mais ou menos a temperatura. Normalmente ela é mais baixa, tá? Então é feita para trabalhar abaixo disso aqui, ó. Abaixo de 600 graus Celsius, ok?
Por que que acontece se vocês aumentarem a temperatura? Principalmente no alumínio. Por isso que a gente quase não vê soldas. As soldas de alumínio são aquelas de pontinho, né? Você bota o pontinho ali que é para não recristalizar. O que que vai acontecer? Tá? O alumínio ele está naquele limiar, ok? Então, se você aquece muito, o que que vai acontecer? Primeiro, vamos dizer que isso aqui é um grão, isso aqui é outro grão, isso aqui é outro grão, tá? O que que vai acontecer com o grão? Eles vão se juntar e vão ficar maiores. Ficou uma coisa maiorzona aqui, tá? Depois que você resfriar isso aqui, ele vai voltar, mas ele não vai voltar no original que ele era, tá? Vai acontecer com ele o que se chama de recristalização. O que que é Professor? recristalização? Olha, como eu aumentei a temperatura, tá? A forma que era antes, ela muda. Os grãos aumentam. Quando eu volto para a temperatura que estava, os grãos já não vão ter mais aquele formato. A tendência é ter outro formato. Então, isso aqui é chamado de recristalização, tá? Então, quando a gente vai soldar, tá? Vai soldar, o que que vai acontecer? Vai acontecer essa mudança aqui, ó, tá? A mudança do tamanho de grão. Por isso que essa liga aqui, ela é feita para trabalhar a frio. Por que que ela é feita para trabalhar a frio? O alumínio e essa liga de alumínio, ela é bem maleável, tá? Se ela é bem maleável, dá para você dar lá umas pancadinhas nela, tá? Colocando batendo, né? Trabalhando a frio com ela, o que que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado encruamento, tá? Ou seja, o material vai aguentar, adquirir tensões, ok? Essas tensões internas vão endurecer o material, tá? Mas aí, se você soldar, o que que vai acontecer? Tava lá cheio de tensão. Você aqueceu, o que que acontece? Aumentou a temperatura e logo as tensões vão sumir, vai diminuir. Quando você recristaliza, não vai ter mais aquelas tensões que foi trabalhado, ok? Então aí vai perder a resistência do material, certo? Isso não acontece só aqui no alumínio, não. Algumas outras ligas também que são feitas para trabalhar frio. Inclusive, está escrito lá na tabela, olha, o alumínio da série 3003, ele é bem maleável, então ele é feito para trabalhar a frio, ok? Com base na temperatura de fusão, resistência à oxidação, limite de escoamento e grau de fragilidade, discutir se seria ou não aconselhável submeter os seguintes materiais a processo de trabalho a quente ou trabalho a frio. No caso de ligas de alumínio, o que que vocês acham que é melhor? Trabalhar a quente ou trabalhar a frio? Eu acho que é melhor trabalhar frio Melhor trabalhar a frio. Por quê? Porque elas são dúcteis. e Sendo elas maleável. dúcteis, a gente pode trabalhar a frio aumentando a resistência dela por processos que envolvam aumento de tensão interna, né? Então, se os materiais são dúcteis, o limite de escoamento dele é bem baixo. O que que é o limite de escoamento? Já falei para vocês. Tem uma curvinha chamada tensão, deformação. Então, aqui é a região do escoamento, tá? Esse escoamento aqui, então, tem tensões bem baixas, ok? Já as ligas de magnésio. Também você pode. Tem umas tabelas lá na seção 7.10, 7.12, que mostra para vocês qual é o processo, tá? Então lá você vai procurar lá, ligas de magnésio, elas são melhores de ser trabalhada a quente, tá? Por que que elas são melhores de trabalhar a quente? Ao contrário do alumínio, elas não são tão dúcteis,
Então, se elas não são dúcteis, elas são bastante frágeis na temperatura ambiente, tá? Além disso, a temperatura de recristalização dela são relativamente baixas, tá? Então, a gente pode fazer esse trabalho de recristalizar já por temperatura, ao invés de recristalizar, ou ao invés de usar tensões para poder chegar para poder chegar na resistência desejada, tá? Então, a gente já pode só recristalizar com temperaturas. São relativamente baixas, a gente pode conseguir chegar lá, tá bom? Com relação à resistência à oxidação, tá? Ligas de alumínio, elas oxidam tanto quanto as ligas de magnésio, tá? Digamos assim, tá pau a pau. A diferença é, no alumínio, ele cria uma camada de óxido, tá dando para ver aí? Que essa camada de óxido, ela meio que impede que isso se avance, tá? Só se você remover essa camada de óxido, que normalmente para o alumínio é branca, a do magnésio, se eu não me engano, é cinza. Se você remove essa camada, aí sim você está facilitando para a oxidação, tá? É o que normalmente acontece com panela de alumínio, tá? O que que a mãe faz? Quando o alumínio vai ficando branco, ela vai lá e faz o quê? Lava e esfrega aquilo ali até sair, não é? Aquela camada lá que elas esfregam tira a resistência desse material à corrosão. E aí, quando a panela é bem velhinha, de alumínio, você vê no fundo que é cheio de pontinho preto. Aquela ali é uma corrosão que é típica de materiais como alumínio, que é chamado corrosão por pit. Pit são aqueles pontinhos pretos, tá? A liga de magnésio, diferente da liga de alumínio, ela não tem essa camada de proteção. Só que a resistência dela em relação de alumínio são comparadas, são comparáveis. Ok? Alguma dúvida tem? Até aí não. Professora, na verdade, essas atividades é pra gente entregar agora na aula, né? Ou a senhora vai passar? Porque se for esperar vocês demoraram um tempo para responder uma questão, É verdade. eu vou deixar essas aqui respondidas, tá? E aí Uhum. vou dar outra para vocês e vocês vão procurar com calma, ok? Tá bom. Tá. Obrigada. A pergunta é a seguinte: cita duas vantagens da metalurgia do pó em relação à fundição. Cita duas desvantagens. Ó, eu não sei se vocês lembram lá, mas eu falei na aula passada sobre a metalurgia do pó, tá? Como é que é a metalurgia do pó? Pega um metal, transforma ele em pó, de preferência bem fino, tá? Esses pozinhos são chamados de pellet. São bolinhas assim. Não desse tamanho, né? Tô aumentando, ok? Bom, e aí o que que acontece com os pellets, tá? Essas bolinhas, elas são levadas a um forno em que aumenta essa temperatura. Normalmente elas estão numa bandeja, tá? Essas bolinhas vão fundir aqui, ó, na superfície. É claro que quando vão fundir, ela meio que expande, né? Então, essa fusão aqui da superfície vai fazer essas bolinhas se juntarem. Normalmente, essa bandeja está vibrando, tá? Tá vibrando. E aí, essas bolinhas vão grudar uma nas outras, tá? Bom, na metalurgia do pó, além dela fazer esse processo de grudar, você pode colocar pressão nelas. E aí, ao invés de grudar só assim, ela pode grudar uniformemente na maneira que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Então, algumas vantagens que a gente pode citar. A primeira é que ela pode ser usada para temperaturas, para elementos com temperatura de fusão elevada, tá? Por quê? Porque eu não preciso fundir isso aqui tudo. Eu basta ter uma temperatura em que a região plástica,
a pasta se forme na superfície. Eu não preciso fundir o material todo, ok? Então, se o material tem lá, é titânio, tem mais de 2.000 graus de fusão. Ao invés disso, eu coloco, sei lá, 1.000 e só chego nessa temperatura em que o centro, em que a superfície é fundida, ok? O resto vai ser por conta da pressão, da tensão aplicada, tá? A segunda coisa, segunda vantagem, a gente pode fazer tolerâncias dimensionais. O que são essas tolerâncias dimensionais? Eu posso fazer, sei lá, um objeto da forma que eu quiser, com o tamanho que eu quiser, tá? No caso da fundição, isso veio que fica restrito. Por quê? Quanto maior for o material, mais ele vai perder calor para o meio externo muito rápido e eu vou ter zonas de formas diferentes desse material, tá? Isso não acontece lá na metalurgia do pó. Por quê? Porque tudo é pressionado por igual. E tudo está no mesmo, digamos, todos sofrem a mesma condição, ok? A terceira condição é que eu posso, para algumas coisas, o material ser poroso é muito bom. Por quê? Porque nesses poros vão se acumular algum material que diminui a tribologia, que diminui o atrito, não é? Por exemplo, eu uso para um material que segure óleo, mancais autolubrificantes, tá? Então, se eu faço um material com poros, esses poros vão segurar o óleo lá, e assim que eu precisar dele, quando ele estiver lá no trabalho, ele vai ser liberado, ok? Sem eu precisar me preocupar com isso. Agora a gente vai para as desvantagens. A primeira delas é o custo. Para fazer isso aqui, nesse tamanho, que todas devem ser mais ou menos do mesmo tamanho, que se tiver diferença de tamanho, a cola não vai ficar legal, tá? Isso aqui tem um custo muito grande, tá? E outra coisa, depois que você faz lá o teu material, eu ainda tenho que fazer um tratamento térmico no material. Por quê? Tem que fazer o tratamento térmico para homogeneizar as características desse material. Se ele sair aqui só prensado e colado, né? Vou chamar isso aqui de cola, para vocês entenderem melhor, tá? Eles vão ter regiões com diferenças de características. Então, para fazer a homogeneização, eu preciso fazer um tratamento térmico, ok? Dúvida, gente? Por enquanto, ainda não. Não? Quais são as principais diferenças entre a soldagem, solda brasagem, solda forte e a solda branca, solda fraca, tá? Você pode precisar consultar outra referência. Aí vocês podem consultar a referência que vocês quiserem. É só lembrar que na solda brasagem, o material de enchimento, ele é usado e ele apresenta uma temperatura de fusão acima daquela de 425 graus Celsius, tá? O material de enchimento é fundido, enquanto a peça a ser unida não são fundidas. Então, a gente tem aqui a poça, tá? Você tem que saber esses nomezinhos. E aqui o material de enchimento, ok? Isso aqui é um corte transversal, tá? E aqui é o material de enchimento, ok? Então, ó, 424, 425 graus Celsius, tá? Por quê? Então, eu vou me restringir aqui a esses 425. Então, se esse material aqui, que é a forma, ele for, a temperatura de fusão dele for, sei lá, 300 graus Celsius, eu já não vou poder usar a solda, tá? Entendido? Alguma dúvida? Entendido.
No caso da solda branca, acho que é chamada solda fraca, esse material de enchimento, a temperatura tem baixo ponto de fusão. Então, abaixo de 425 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui que esse material de enchimento seja 200 graus Celsius. Eu já posso usar ele aqui, ó, para um material de matriz de 300 graus Celsius, tá? Então, solda branca é fraca por causa dessa temperatura. E solda brasagem, chamada de solda forte, ela é porque a temperatura é maior que isso, ok? Então, essa é a diferença das duas. Solda forte, temperatura maior que 425. Solda fraca, temperatura menor que 425 graus Celsius. Beleza? Beleza. Os três fatores que influenciam o grau, segundo o qual a martensita é formada ao longo da seção transversal de uma amostra de aço. Para cada um deles, dizer como a extensão de formação da martensita pode ser aumentada. Essa eu vou deixar para vocês, tá? Essa eu vou deixar para vocês procurarem. Martensita como é formada? A martensita não Uhum. é depois do resfriamento lá da. Resfriamento Da não, depois. austenita. Austenita, isso. Então, era ferrita, aumentou-se a temperatura, a ferrita se transformou em austenita, tirou-se a temperatura bruscamente, a austenita se transformou em martensita. Coloca essas palavrinhas que vocês têm que lembrar delas, tá? Então, no resuminho que vocês fizerem quando vocês estiverem lendo, vocês têm que lembrar dessas palavrinhas. E não tem que confundir elas, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa questão? Essa questão está lá também na seção 11, no capítulo 11, tá? Então, são três fatores que influenciam o grau segundo a matriz, como ela é formada ao longo da seção transversal. Então, esses três têm que ser citados. O que que a gente pode fazer para essa martensita ficar lá dentro dessa seção transversal? Primeiro é a temperatura. Concordam comigo? Você sobe a temperatura, depois você desce bruscamente. Então, um eu já falei, se vocês estão procurar os outros dois, ok? Ok. Ok, tá? Então, vamos terminar a aula por aqui. Deixa eu só printar aqui quem é que está presente. Hoje tem pouca gente. Print screen. Tá? Eu vou disponibilizar essa gravação